Começando mais uma live. Saudações democráticas. Está tudo certinho aqui. A produção aqui tá tudo certo. Vocês estão bem? Não repara não, viu? Não repara quando eu fico assim. Porque eu faço um set de transmissão aqui todo psicodélico, entendeu? Tem 2 computadores, um celular. Eu preciso tirar uma foto disso um dia para vocês verem como é que é aqui. Tudo bem? Estão renovados? Todo mundo, segunda-feira. Não é fácil, né, cara? Não é... Brasil, nesse momento, o mundo já está difícil. Agora, o Brasil tem cifras adicionais de dificuldade, né? É uma coisa impressionante. Eu quero começar, gente, mandando um beijo molhado, cafungado no cangote, para Andréa Maia Santana, que chegou aqui, é o primeiro comentário da live no canal do Conde. Ela falou assim: Conde, manda um oi para mim, ando muito depressiva. Querida Andréa Maia, não se deprima, tá? Eu vou lembrar aqui uma coisa importante da minha vida de youtuber, né? Assim, como se isso fosse uma coisa séria. Mas eu realmente gosto de cumprir um papel de não deixar as pessoas se entregarem. O feedback que eu tenho do meu trabalho é esse, né? Valeu, Conde, eu estava depressivo, estava de cama, não conseguia me levantar, não conseguia acreditar em nada, comecei a ver tua live e segurei a bronca e voltei, fiquei com sangue no zóio e tal, aquela história. E eu sou muito orgulhoso desse papel. E quero dizer que vou continuar fazendo isso. Não é fácil. Eu mesmo, às vezes, fico mal, fico depressivo, mas eu não passo isso e tento superar a todo momento. A gente tem de vencer isso, gente. Inclusive, nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Nós estamos num problema gravíssimo. Para falar só do Brasil, a questão da pandemia... você tem um aumento da taxa de suicídio, inclusive entre os jovens de 23 a 34 anos. Eu peguei o texto do Drauzio Varela de ontem, da Folha de São Paulo, fala sobre isso. É um artigo muito bom, importante. A Neida Santos está chegando aqui com a minha rosa, né, Neida? Beijo, querida. Obrigado, viu? Como é que eu vou ficar para baixo assim, né? Ganhando uma rosa da Neida Santos todo dia aqui na live do Conde. Beijo, super beijo. Um dia a gente vai se conhecer, hein, querido? Vou dar um abraço em você e vou te dar aquela rosa linda que eu tenho, que eu ganhei lá na vigília no Lilith. Então, queria destacar isso. O problema do Brasil, político, jornalístico, nossa péssima imprensa de esgoto, não existe... Eu me lembro, não sei que personalidade que anunciou isso, mas de qualquer maneira isso é domínio público, né? Não existe governo ruim com povo bom, ou governo ruim com imprensa boa. É a totalidade da sociedade, querido. Entendeu? Não existe... o Bolsonaro chegou a ser presidente... Você vai falar assim, a imprensa não tem nada com isso. É claro que tem. Ela é a maior interessada, é a maior defensora do Bolsonaro. Está acontecendo uma coisa, gente, absolutamente, enfim, repulsiva no protocolo de produção jornalística dos grandes veículos de comunicação no Brasil, os hegemônicos. Eles não, por exemplo, a catástrofe do Pantanal, eu vou falar do Pantanal hoje para vocês, as cenas da mortandade de animais, jacarés, onças pintadas, coatis, cobras, antas, e o povo está sofrendo muito, está sofrendo com problema respiratório também, sob a total indiferença do governo. Inclusive o governo comemora
Hoje alguém me falou numa das lives, eu fiz uma live com o Fernando Horta hoje, foi muito boa, meu amigo Fernando Horta, querido, beijo para você, para toda a família do Fernando Horta. Eu sei que a irmã dele me assiste lá de Porto Alegre, um beijo para você, querida. A gente, você tem os dados do Pantanal, 15% da área verde do Pantanal já foi destruída para sempre, entendeu? Alguém comentou assim, engraçado, não pega fogo em plantação de soja. Curioso, né? Não pega fogo em plantação de milho, não pega fogo em plantação de arroz. Aliás, arroz, né? Não vamos nem falar do arroz, né? Curioso. O gado, né? Porque já deve estar prejudicando, evidentemente prejudica tudo. A poluição, a fumaça do Pantanal já chega no Sudeste, já dobrou a percepção, não, a medição de poluição, segundo o IPEM, que é o Instituto de Medição Digital e Nuclear, faz a medição da poluição em São Paulo. A altura da poluição subiu de 1.500 metros para 2.800 metros, com a fumaça que vem do Pantanal. Então, já está influenciando todo o clima da América do Sul, e é evidente, o Pantanal é gigantesco, gente. É a maior área alagada do mundo. Eu vou ler uma matéria aqui para vocês daqui a pouco do G1. Agora, o que mais impressiona, eles fazem uma matéria tecnicamente correta, mas eles não politizam. Não se politiza. Quando a direita está no poder do Brasil, nada é politizado. Isso é um movimento clássico. É um movimento clássico do discurso sobre, acima de tudo, no Brasil. Quando a esquerda está no poder, primeira coisa, não sei quem me falou isso também, não sei se foi a entrevista que eu fiz com o Rubens Casara, ou eu faço tanta entrevista, converso com tanta gente, que às vezes eu não lembro as referências para nomear e citar aqui. Mas o que importa é o enunciado, é o conteúdo. Todos os governos de esquerda brasileiros foram derrubados. Getúlio Vargas, Jango, Dilma, só o Lula que não, porque não deu tempo, né? Tentaram, né? Tentaram. Por isso que o Lula é único, né? O único governo de esquerda do Brasil que não foi derrubado foi o do Lula. Não fica simples de entender? Portanto, enfim, nós temos essa história. Agora, a história de cobertura do jornalismo, nesse sentido, é muito pedagógica para a gente entender a face da elite brasileira. No caso, quando o governo é de direita, eles criminalizam a política. Porque é a única forma de você poder produzir oposição, de você produzir o contraditório. Então, a política é criminalizada de maneira ostensiva pelos meios de comunicação hegemônicos que representam o mercado financeiro. Isso é básico, não tem mais como esconder esse tipo de coisa. Eles próprios sabem disso. Hoje eu vi um comentário da Sinara Menezes no Twitter, ela falando Sinara Menezes trabalhou na Folha de São Paulo. É importante a gente evocar alguns jornalistas que hoje estão na trincheira do jornalismo alternativo, tentando fazer um jornalismo de qualidade, mas que anteriormente passaram pela grande imprensa e hoje tem uma posição crítica com relação a isso. A Sinara Menezes, nesse sentido, ela é talvez uma das melhores, né, jornalistas que sabem criticar por onde ela passou sem ter ingratidão nenhuma, evidentemente. A gente sabe o que acontece nas redações dos grandes jornais. Tem gente competente trabalhando ali, mas eles ficam, em grande medida, à mercê de um desejo editorial do dono, do mercado. É uma coisa infernal. Ela diz, o Roda Viva hoje chamou o FHC pela 8ª vez. Fernando Henrique Cardoso. Vocês sabem quem é o Fernando Henrique Cardoso? Eu sei que a maioria já deve ter esquecido porque ele é digno de esquecimento. Mas foi um ex-presidente brasileiro. Governou o país de 1995 a 2002. Foi um presidente, ele era professor da USP, fugiu do Brasil na ditadura militar, né? Tem gente que fala que José Serra e FHC foram exilados, mas eles fugiram do Brasil, é diferente.
fugiram enfim, foi um presidente que o Brasil teve. Espero que vocês, se não conhecem, pelo menos tentem buscar alguma informação. Ele foi convidado para o Roda Viva, pela 8ª vez. Programa da Fundação, programa da TV Cultura, que é financiada pela Fundação Padre Anchieta, que é, por sua vez, mantida pelo governo do Estado de São Paulo, que é tucano, há 30 anos. A idade do PSDB é a idade do governo de São Paulo, sob a égide tucana. Ora, o mais impressionante é que eles convidam o FHC pela 8ª vez e o Lula continua proscrito, continua vetado pelo programa. A Vera Magalhães, aquela jornalista também, não sei se vocês conhecem, é aquela jornalista do Estadão, né, que também faz um bico ali na TV Cultura, apresentando o Roda Morta, quer dizer, o Roda Viva, hoje mais morta do que viva, porque é o FHC que vai estar lá. Desculpa, eu sou irreverente mesmo. Aí a pergunta fica escancarada, a vergonha. Todos os veículos mais importantes, as agências internacionais querem entrevistar o Lula. Al Jazeera, The Guardian, The New York Times, La Repubblica, Le Monde. Todos publicam artigos do Lula. Todos reverberaram o pronunciamento do Lula. O Roda Viva não. Entendeu? Porque o Roda Viva, vocês sabem, é outro nível. Então, veja, e aí a Sinara Menezes, eu estava falando da Sinara Menezes, o que a Sinara Menezes diz assim? Nessa época a gente falava que era Operação Portugal, né? Quando o veículo produzia uma matéria jornalística em favor de um grupo muito específico, de uma pessoa, que era para puxar o saco de uma pessoa, no caso do Roda Viva, com Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é o retrato. Eu, mais uma vez, volto a dizer o seguinte, eu não tenho esperança que a imprensa brasileira um dia acorde, mas ela vai ser superada, a gente vai superar esse modus operandi da produção de informação. Eu deixei claro aqui na descrição desta live, que eu vou falar do Pantanal mais uma vez, porque eu acho que é o tema mais importante politicamente do Brasil, ambientalmente politicamente, mais importante, Amazônia e Pantanal, devastação do meio ambiente. Porque, em primeiro lugar, ele é ilustrativo com relação ao que está acontecendo na economia também. Olha a ironia do negócio. As notas de dinheiro no Brasil têm animais. Eu acho, inclusive, que a nota de 50 é a onça pintada. Vão vendo o que está acontecendo com o Brasil. Acabaram de colocar o lobo-guará na nota de 200, né? E despejar 90 bilhões em circulação. Um movimento que vai provocar efeito inflacionário. Nós estamos vendo... Ontem fui fazer compra no supermercado, todo mundo com a calculadora na mão, caderninho, e dizendo assim, nossa, como tá caro, como subiu, e eu vejo também como subiu tudo. Não tem um jornalista cobrindo essa pauta na imprensa hegemônica brasileira. Preço do leite, preço da manteiga, preço do sabão em pó, do arroz, da carne, dos grãos, das frutas. Nós já estamos num processo de inflação acentuado. E é inflação para o povo trabalhador. Porque o topo da pirâmide está tranquilaço, está super feliz. Eles sequer estão preocupados com o Pantanal ou com a Amazônia. Bom, tudo isso para dizer que eu disse hoje na pequena prévia que eu faço para essa live, a descrição do programa, eu estou dizendo o seguinte, quer informação de qualidade? Você que está me assistindo, você quer informação de qualidade? Não acredita em quem chega para você e diz assim, não, a minha informação é boa. Não acredito. Não, eu faço um trabalho digno. Não acredito. Informação de qualidade, hoje, você constrói. Você tem de cruzar as fontes. Se você quer uma informação de qualidade, trabalhe. O trabalho de interpretação é sofisticado, mas hoje o trabalho de interpretação também você tem de ser um pouco jornalista, no bom sentido. Você tem de examinar as fontes. Não acredita no que eu estou dizendo aqui e dizendo que o Conde falou. Quando eu vejo as pessoas dizendo assim, o fulano de tal disse que. Eu arranco os cabelos que eu não tenho. Eu arranco a minha touca. É muita subserviência intelectual.
Você não pode ficar... Eu não gosto dessa história de fazer igrejinha, ai, me segue, não sei o quê, aquela coisa toda, aquela engrenagem que tem nas lives por aí. Isso é insoberano. Então, construa a tua informação. Por exemplo, quer saber o que está acontecendo no Pantanal? Eu vou dizer algumas coisas aqui. Mas não se contentem com o que eu vou dizer. Vão à luta. Vão procurar as agências internacionais. No Brasil tem agência italiana, tem agência chinesa, russa, até a britânica, que é a BBC, não, desculpa, é a BBC? É a BBC. Exatamente, a britânica. Duas britânicas, né? A Reuters e a BBC. Agências alemãs, francesas, o Le Monde Diplomatique. Enfim, você não pode ficar esperando. Eu sei que não tem tempo, todo mundo trabalha, mas se você quer saber alguma coisa... Por que eu estou dizendo isso? Porque a informação de qualidade hoje, ela se constitui nas redes. Mas não é nas redes assim, alguém falou, eu vou lá, replico e que nem na direita, né? Na direita é assim, né? Alguém fala, manda, todo mundo replica e todo mundo fica naquela vibe de achar que está replicando alguma coisa que preste. Não é assim que funciona. Você tem que cuidar da informação, procurar as fontes. Eu estou tentando, no meu papel humilde que eu faço de tentar prospectar alguma informação direta, primária, conversar com pessoas do Pantanal que estão lá, que estão vendo o que está acontecendo lá, para poder trazer durante essa semana eu vou ver se eu consigo fazer isso. Não é fácil, porque as pessoas, inclusive, estão com problemas de sinal de internet também, em função de tudo isso que está acontecendo por lá. Tá certo? Então, fica esse recado inicial com relação à imprensa. A informação, você que faz. Não acredite em quem oferece alguma coisa embrulhada para você. Isso não funciona mais. Você tem de desenvolver, cruzar, ir em todas as mídias alternativas, fazer o hiperlink, saber se você está navegando ou não, e constituir um filtro para você, qualificado, para você saber aquilo que vale a pena realmente confiar ou não. Deixa eu ver aqui a minha música. Cadê minha música aqui? Na minha live do Conde, ô produção! Aqui. You better be good now. You got to be good. You gotta be good to. Olha só. Antes de falar do Pantanal, gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler esse superchat. Adalto Alves está dizendo aqui: Conde, a mídia nativa nunca vai mudar. Também acho. Será superada pela inutilidade da sua forma de informar. O tempo se encarregará de sepultá-la. Eu não sei, eu acho que ela não vai nem ser sepultada, ela vai ficar como uma espécie de cadáver aí, né, por aí e tal. É muita impostura, né? É muito feio, é muito ultrapassado. A gente está num choque de gerações também, né? Tem toda uma legião de zumbis né, do passado que trabalhavam com aqueles formatos da mídia tradicional, TV aberta, rádio, né? E eles querem passar essa linguagem para a internet. E a internet não aceita essa linguagem. É uma linguagem gasta, uma linguagem que não funciona mais. E eles perambulam aí como zumbis, tal, recebem um carinho da mídia hegemônica, faz uma live com a mídia hegemônica lá e tudo mais. Muita gente se tocou que isso não dá mais certo e vieram para o lado que hoje a gente chama de alternativo, mas também não é um nome bom. Enfim, em que nós temos interação real. Esse é o ponto. Celebridade. Ou então meu filho estava com o Instagram aberto, estava lá no Twitter, no celular. Ele falou para mim: sabe quantos seguidores o Neymar tem no Instagram, pai? Eu falei: não sei. Aí ele falou 170 milhões, uma coisa assim. 170 milhões. Mas que tipo de seguidor é esse? Você vê que é um trambolho, né? A pessoa segue o cara só porque ele é jogador de futebol. Não tem conteúdo. Não existe conteúdo. Talvez por isso, inclusive, que tenha tanta escala assim na questão de compartilhamento numa plataforma como o Instagram. Agora, qual que é o peso do Neymar?
Ele tem peso para anunciar a Nike rompeu o contrato, a Nike rompeu o contrato com ele, e ele já fez contrato com a Puma, que meu filho me falou. Mas qual o peso político? Não é? Peso mercadológico. Esse é um pouco o formato da grande imprensa. Tem peso no mercado. Agora, político não. Por isso eles criminalizaram a política quando tem governo de esquerda. Agora eles ficam meio que tateando. Eles simplesmente não politizam nada. Naquele momento que eles criminalizaram a política, o que eles faziam também? Politizavam tudo. Decisões técnicas do governo Lula e Dilma eram politizadas. Vocês lembram do caos aéreo? A invenção da Eliane Cantanhede? Você nem tinha problema nos controladores de voo. A imprensa criou o problema nos controladores de voo do país, depois daquele acidente da Gol e um pouco antes também, porque simplesmente o pobre estava voando de avião. Você tinha mais demanda, tinha mais trabalho, tinha uma pressão, evidentemente, também em todos os setores, controladores, comissários, pilotos, empresas. Agora, não era aquele caos aéreo que a imprensa estava advogando. Você vê como é diferente o tratamento com os governos Lula e Dilma e o tratamento com o governo Bolsonaro? É por isso que é uma vergonha gigantesca o que a imprensa está fazendo nesse momento agora com o governo Bolsonaro. É uma vergonha muito grande. Porque a gente não está falando de um presidente incompetente ou de um presidente, enfim, ruim de conduzir o país. A gente está falando de um assassino, de um criminoso, que se houver justiça, vai acabar sendo preso, vai acabar sendo condenado por tribunais nacionais e internacionais. O que está acontecendo no Pantanal, gente, não é algo trivial. Não é algo trivial. É a imagem da devastação simbólica, física, concreta dos animais. As fotos, eu até acho que eu vou mostrar para vocês, aí eu não vou poder parear com o Instagram, porque são transmissões diferentes, mas tem algumas fotos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, porque realmente é uma coisa, sabe, sem precedente na história brasileira. E não sou eu que estou dizendo isso, são as pessoas que moram nas regiões pantanesas. Eu vou colocar aqui as imagens, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, compartilhando. O Instagram não vai ver, mas depois eu vou postar no meu perfil no Instagram. Aqui você está vendo, né? É jacaré carbonizado. Tá certo? As imagens são essas. Essas imagens, elas já estão ganhando o mundo. Você já tem vídeos sendo preparados por organismos internacionais, mesmo em meio à pandemia, que tem uma preocupação diferente no mundo nesse momento, eles estão preocupados com o meio ambiente no Brasil, sendo devastado. Aqui uma onça que queimou, ficou com as patas queimadas, ficou cega também, e olha o tamanho da onça pintada. Essa região do Pantanal que está sendo destruída é a maior concentração de onças pintadas do mundo. E a Folha de São Paulo está preocupada com o turismo na região. Manchetou agora há pouco uma matéria dizendo assim: os incêndios do Pantanal põem em risco o turismo que foi criado ali para visitação de onças pintadas. Olha a preocupação do jornal. Olha como são pressupostos diferentes, como eles estão, digamos, como é que se diz? É uma espécie de Alzheimer, né? Um jornalismo com Alzheimer da Folha de São Paulo. Tão decrépitos. Né? Não tem nem parâmetros mais para poder produzir uma matéria. Eu estou falando do ponto de vista editorial, não do jornalista chão de fábrica. Aqui um jacaré incinerado de novo, vocês estão vendo? Mais um jacaré. Olha o nível de violência, de catástrofe. Acho que aqui são dois viadinhos passando em meia fumaça. Tem cenas dramáticas de veados também, contorcidos pelo fogo. Vai ter uma aqui. Enfim, imagens fortes, né? Vou mostrar aqui. Aqui é o mapa do INPE. A última foto, uma das últimas fotos dos pontos de queimadas no Brasil inteiro. Você vê que tem queimada no Acre. Olha como é que está o Acre. Olha como é que está
aqui o nível de fumaça, às vezes até esconde o ponto de queimada, ela se alastra até o Maranhão, o Piauí, o Pará, né, o centro-oeste brasileiro. É uma coisa monumental que está acontecendo no Brasil. Aqui um macaco incinerado no meio da devastação. Os brigadistas estão totalmente desesperados, né? Aqui uma onça pintada morta na beira da estrada, a foto muito impressionante. Aqui uma onça também com as patas queimadas, tentou fugir do fogo, não conseguiu. Aqui eu não sei se é uma arpia que foi queimada e está sendo cuidada aqui pelos brigadistas. Aqui uma foto geral. Aqui essa foto impressionante de um veado contorcido aqui e vencido pelo fogo. É uma coisa de uma violência sem limite, sem parâmetro. O governo federal não dá nenhuma resposta. Eles tentam esconder, são negacionistas até nisso, tentam esconder o problema. A imprensa aceita. O que o jornalismo está fazendo? Essas fotos eu tirei de matérias que a gente vê por aí, algumas da grande imprensa. Mas o que a imprensa está fazendo? Ela manda o fotógrafo o Estadão mandou, inclusive o Dida Sampaio, para o Pantanal. A Folha mandou, esqueci o nome do jornalista que a Folha, fotojornalista que a Folha mandou. Beleza, o cara vai lá, tira a foto, fica desesperado com o que vê, dá o relato, a Folha publica a matéria, o Estadão publica a matéria do jornalista chocado com o que viu, enfim, e acabou. Acaba sendo quase que uma matéria assim, marginal. Não ganha destaque, não ganha o destaque de primeira página e não tem um tom editorial para a matéria. Eles não politizam a matéria, é que nem o arroz, o escândalo. Você vê o preço do arroz disparar e você vê o jornalismo brasileiro tradicional botar panos quentes, esconder o problema, não averiguar os problemas técnicos, o fim dos estoques de arroz, as decisões temerárias de importar arroz. Não vão fazer matérias com o MST que doou toneladas e toneladas de arroz orgânico para as vítimas, para as pessoas atingidas pela Covid-19. Então, a gente vive num país que realmente, eu entendo o comentário que eu comecei dizendo aqui, deixa eu até ver se está aqui o comentário, a Andréa Maia Santana, estou muito depressivo, eu entendo que as pessoas estejam depressivas. Tem muita gente que a gente tem um aumento de suicídio. O Drauzio Varela, imagina você ver animais mortos dessa magnitude o tempo todo, o drama que é isso. E a gente sabe, o estado do Mato Grosso do Sul decretou emergência. A gente sabe que são incêndios que têm uma parcela muito grande que são criminosos. É totalmente atípico. Os últimos 20 anos, você não teve nada parecido no Brasil. Tanto na Amazônia. Quer dizer, está sendo pior do que 2019. E você já tem movimentos internacionais discutindo. Evidentemente, o Brasil vai ter... Hoje eu conversei com o Fernando Horta, ele falou uma coisa muito interessante. Eu falei para ele assim, o Brasil vai acabar perdendo a soberania. Ele falou, não vai. Porque o governo Bolsonaro é tão subserviente que não precisa perder a soberania. O governo Bolsonaro faz o serviço para o Império Americano e para o Império Financeiro Internacional, que não tem face nem nacionalidade. É o Império do Dinheiro. Eles fazem o serviço de graça. Então, facilita até nisso. Não precisa fazer uma intervenção no país. A intervenção está feita. Evidentemente, eu penso numa intervenção, porque, sinceramente, eu não tenho dúvidas. Você prefere ver seu país administrado por um assassino, por um governo de assassinos, que só produz morte, ou por um comitê internacional formado por integrantes da ONU, e, enfim, de alguns países europeus, da China, da Rússia, etc. Eu não tenho dúvida.
Eu prefiro o Brasil gerido por um comitê internacional. As pessoas podem me criticar à vontade. Eu não tenho medo de patrulha também. Porque, em primeiro lugar, para mim, está a vida humana. Ela vem antes da soberania. E se elas estão entrelaçadas, querido, com esse verme genocida no poder, a coisa fica muito difícil. Deixa eu colocar um pouquinho aqui de reggae para vocês. Cis! Live do Conde, canal do Conde, por favor. Vocês podem se inscrever no meu canal? Não tem nenhum bolsominion aqui hoje, né? Que beleza. Não tem nenhum bolsominion aqui. Gente, não tem escolha, tá? É uma situação limite, é uma situação totalmente limite. Nunca. É uma catástrofe que o Brasil está passando. Explosão de violência doméstica, explosão de violência contra criança, contra mulher, explosão de depressão. Não vai ser fácil. O Drauzio Varela diz isso. As consequências da pandemia, agora, ele só esquece de dizer que são as consequências também do governo Bolsonaro. As consequências de pandemia com Bolsonaro, elas vão afetar as próximas gerações do Brasil. Mas não tem a menor dúvida. Hoje, o dado de hoje, por exemplo, de transplante, 44% das pessoas que estão na fila de transplante morreram num dado intervalo do início da pandemia até aqui. Porque simplesmente quase se parou de fazer transplante no Brasil. Agora, as pessoas que precisam de transplante, elas não podem esperar a pandemia passar para fazer o transplante depois. Elas morrem. E também reduziu o número de doadores. Porque você tem um problema extremamente complexo. Hoje, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entrou na justiça para investigar por que a vacinação brasileira foi drasticamente reduzida. Você reduz um programa de vacinação num país do tamanho do Brasil, você compromete as próximas gerações. Você leva a perdas, a mortes em escala no país. É gravíssimo. As pessoas estão assim impávidas, estão olhando. Estão reclamando. Ai, a esquerda não está unida. Eu fico puto quando aparece uma figura. Ai, a esquerda não está unida. É muita burrice. Entendeu? Faz o seu, cara. Deixa o PSOL ter candidato. Deixa o PT ter candidato. Se quer se unir no primeiro turno, se una. Seja feliz. Se não quiser, não fica choramingando. Aqui em São Paulo, sobretudo, eu estou dizendo pela 20ª vez. Se o PT apoiar o Boulos, mata a candidatura do Boulos. O Boulos é forte sem o PT. O pessoal não gosta quando eu falo isso, mas eu falo. Se o PT apoiar o Boulos, o amor pelo Boulos que a Folha de São Paulo tem, que a intelectualidade carioca tem, acaba. Quem manifesta amor pelo Boulos nesse momento fora do eixo São Paulo é porque não quer o PT. É o antipetismo. Não estou dizendo que o Boulos é antipetista. O Boulos é maravilhoso. Tá certo? Eu acho que ele pode, inclusive, se favorecer muito de continuar na chapa puro sangue com a Erundina. Guerrear, fazer essa luta. Fica ele lá no... Vocês não sabem o que está acontecendo em São Paulo. A Marta Suplicy vai pedir para sair do... qual partido que ela se filiou mesmo? Até esqueci, o partido é tão insignificante. Solidariedade. O partido que é do Paulinho, né? Do Pauzinho da Força. Solidariedade. Ela vai sair porque o partido vai apoiar o França e ela quer apoiar o Covas, o Bruno Covas. Esse prefeito que faz um excelente trabalho em São Paulo, né? É um trabalho, assim, admirável. Bruno Covas, né? Bruno Covas. Bom, a elite quer que o Bruno Covas se reeleja. O Dória, né?
É o PSDB, é o grupinho, é o dinheiro, são os amigos, é o compadrio, é a sequência da política do Rodoanel, né? O Bruno Covas. Bom, o Russomano, eu não sei da onde, o Russomano é muito engraçado, né? É o eterno candidato. Ele é uma espécie de, como é que é o nome daquele candidato? Tem o Emael e tem o outro, o Levi Fidelix, né? Também vai ser candidato a prefeito de São Paulo. É candidato eterno, né? É o eterno candidato. É só para roubar dinheiro do fundo partidário e mais nada, né? Isso também deveria ser discutido para, de repente, quando a gente recobrar a democracia no país, para ver se essas aberrações como Levi Fidelix merecem, né? Continuar sendo financiados pelo dinheiro público. Bom, mas o fato é que o Russomano, que é filiado ao Republicanos, pula de um partido para o outro, que nem o Ciro Gomes. Aliás, o Ciro Gomes está todo feliz. Ele fez aliança com a ACM Neto, do DEM, em Salvador. Cadê os ciristas? Os ciristas já desapareceram da minha live também, eu enxotei todos daqui, mas é engraçado, né? Não é engraçado? Eu disse assim, quer dizer, todo mundo vai morrer, viu? Todo mundo aqui vai morrer um dia. Eu me lembro quando perguntaram para o Brizola, num programa de televisão há muito tempo, eu era criança, mas eu lembro, eu gostava de política, estava vendo com meu pai, que adorava o Brizola, e aí o jornalista perguntou para o Brizola, mas assim, e se você morrer, como é que vai ficar? O cara perguntava assim para o Brizola falava assim, olha, se eu morrer, se acontecer de eu morrer, quer dizer, nós vamos morrer. Tem uma piada clássica do sujeito indigesto que vai no médico, inclusive eu já fiz isso com o médico e ele não gostou muito, não. Aí ele olha para vocês e fala assim, escuta, você bebe? Aí você fala assim, aceito. Não, tô brincando. Não é. Essa é outra piada. Eu tô misturando uma piada com outra. Certo? O cara fala assim, você vai no médico, o cara fala assim, você bebe? Fala, pode ser um pouquinho, né? O cara já tá acostumado a tomar um trago de manhã, né? Aquela coisa. Mas isso, você bebe bebo. Você fuma. Você come carne gordurosa, como. Aí o médico olha para você e diz assim, você vai morrer. E aí você diz para o médico assim, o senhor também vai, né? Que é a única coisa certa nesse mundo. Então, portanto, nós vamos morrer. Ninguém tenha dúvida disso, tá? Um dia a gente morre. Agora, enquanto a gente não morrer, a gente se diverte. O que está acontecendo nas eleições de São Paulo? O Russomano apareceu para ser candidato, né? Para atrapalhar a vida das pessoas mais uma vez, né? Confundir todo mundo e tal. Depois ele vai embora fazer aquele programa vagabundo dele de televisão de novo. Mas ele apareceu e o Bolsonaro quer apoiar o Russomano. O Bolsonaro quer interferir nas eleições de São Paulo. E ele vai apoiar o Russomano. Já trocaram afagos públicos, né? Russomano e Bolsonaro. Que beleza, que dupla, né? Russomano e Bolsonaro. Aí, para você ter uma ideia do nível de fisiologia e de canalice do Bolsonaro. Ele saiu do PSL naquele esquema que vocês viram, porque queria o dinheiro da verba partidária, do fundo partidário, não quis estar, brigou, saiu do PSL e se tornou presidente sem partido. Ficou lá o Luciano Bivar, que é o dono do PSL. Ponto. Aí, agora, já não é mais inimigo do Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá, o PSL continua super amigo do Bolsonaro. Foi lá, falou assim, escuta, não quero que a Joyce Hasselmann seja candidata a prefeita de São Paulo, porque eu quero que o PSL apoie o Celso Russomano. É nesse pé que tá. Então, enquanto a esquerda fica ali, toda lamentosa, né? Fazendo live, né? Explicando, né? Falando de Trotsky e tal. Que o do Gilmar Tato, aquela coisa. Eu nunca vi tanta gente criticar um candidato como Gilmar Tato sem nunca ter conhecido na vida o Gilmar Tato. E as pessoas falam como se o PT fosse
um bunker, né? Assim, não podia. O cara ganhou no voto a indicação, não podia. Não podia. Eu me divirto. A esquerda também, tá? Tem hora que a gente dá uma. A gente tem de ser autocrítico, né? Infelizmente. Mas quando a esquerda fica nessa sofrência, ai, Boulos, Tato, Boulos, Tato, a direita tá lá, toda dividida, cheia de traições para lá e para cá, fazendo lambança, expondo, colocando o russomano no meio do campo de jogo, o que é maravilhoso, porque o russomano derrete. O russomano é uma espécie de sorvete, ele derrete. É maravilhoso que o Bolsonaro esteja apoiando o russomano. Em vez de pensar com o cérebro, eles pensam com o fígado. Ô, Lula! Gente, vocês viram o logotipo que o Carvalho fez para mim? Fernando Carvalho. Ô, meu querido! Que lindo! Fez um logotipo para mim. Eu botei no card dessa live aqui. Não vou mostrar agora. Será que eu vou mostrar para vocês aqui? Para vocês não verem? Ficou bonitinho o condão com a barba toda, né? A touca, os óculos e o sangue no zóio. Obrigado, viu, Fernando Carvalho? Te amo, querido. Você é meu amigo. Eu gosto de você. O Carvalho, eu trolo tanto, tô com saudade de você e ele duvida. Não tá com saudade de nada. E não sei o quê. Eu sou muito legal. Obrigado, viu? Live no código. Vamos pros BO? Vamos pros BO? Os barracos da cidade? Bom, tem uma boa aqui. Deixa eu ver por onde eu começo. Proncovô, Oncotô. E o que eu vou fazer? Esse cara aqui mesmo, né? O ministro do STJ, né? Napoleão Nunes Maia Filho. Ele parece quem que ele parece? Parece aquele ator americano Klaus Kinski. Não é o Klaus Kinski, é um outro cara aí que, enfim. Bom, ele pode anular aquela operação criminosa do Bretas. E aí eu vou ler um trechinho da matéria para vocês aqui. Aqui, né? Pode culminar a ação do Napoleão. O que ele fez hoje? Ele foi ao Supremo. Ele é ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho. Foi ao Supremo Tribunal para questionar a operação que apura o suposto esquema de tráfico de influência no STJ e no Tribunal de Contas da União. Tudo aquilo que envolveu o Cristiano Zanin e tudo mais, né? E essa ação, essa reclamação do Napoleão pode culminar no cancelamento da operação deflagrada pelo juiz Marcelo Bretas, que resultou em 50 mandados de busca e apreensão em escritórios, residências de advogados, como o Cristiano Zanin. Aqui tem um ponto, eu não vou me aprofundar nisso, mas hoje a Lava Jato de Curitiba, mais uma vez, inventou uma nova denúncia contra o Lula. Mais uma, né? Deixa eu ver aqui qual matéria que eu vou ler para vocês. E tem uma outra fantástica depois que eu vou fechar a live com ela, tá? Inventou nova denúncia contra o Lula. Deixa eu só lembrar aqui qual é essa denúncia nova. Já tem a resposta do Zanin aqui, né? Deixa eu ver aqui. O advogado afirma que as doações classificadas pela Lava Jato como dissimuladas estão devidamente documentadas. É a Lava Jato fantasiando de novo, atacando o Lula. O problema que se coloca é o seguinte, gente. Parece que eles jamais vão, enquanto o Lula viver, né? O Lula sabe disso. Enquanto ele viver, ou a Lava Jato, ou uma filhota qualquer da Lava Jato, que vai ser criada depois que a Lava Jato foi enterrada, eles não vão parar de acusar o Lula que tenha por aí. Eles não vão parar. É por isso que o Lula, ele
ele se coloca à disposição, aquele pronunciamento. Mas, inclusive, quando o Haddad estava para herdar a candidatura dele, porque dependia do Haddad aceitar a candidatura, né? O Haddad não queria. Tão bonita a história do Haddad. Quando eu entrevistei o Haddad, a gente falou disso. O Haddad não queria ser candidato. Ele queria que o Lula fosse. É uma coisa estrutural no Haddad. O Haddad tem um lulismo estrutural, né? Por isso que ele também, embora seja sofisticado, né, fale português, francês, inglês, melhor do que o Fernando Henrique Cardoso, tudo mais, a elite não aceita o Haddad, porque o Haddad tem um lulismo dentro do coração dele. O Haddad é um dos caras mais leais ao Lula. Enfim, politicamente e afetivamente também, né? Por isso que ele foi, por isso que o Lula entendeu também que seria um nome para seguir ali. Agora, para seguir naquela candidatura que estava sendo atacada por todos os lados. E aí você tem aquele bastidor, quer dizer, o Lula dizendo para o Haddad, na prisão política, você tem noção do que você vai enfrentar? Você pode ser preso se você sair candidato. Você vai ser perseguido. Você está disposto a enfrentar isso? E o Haddad acabou ficando disposto, né, por lealdade ao Lula. É uma inversão total de papéis, né? Muita gente enciumada, fica colocando rusgas, intrigas entre Lula e Haddad, não tem nada disso. Então, só para... Eu estou dizendo isso porque o Lula sabe que essas artimanhas, embora ele seja muito forte, embora ele seja pé quente, ele é uma pressão muito grande. A sombra que ele faz, o peso que ele tem, assusta demais. E você tem juízes, procuradores mal intencionados que se utilizam do cargo realmente para produzir esse lawfare contra o Lula. E, a rigor, parece que isso não vai ter fim. Parece que não vai ter fim. A não ser que o STF tenha um arroubo de lucidez, né? E vote de uma vez por todas a suspeição do Sérgio Moro. Aliás, eu queria destacar aqui do Prerrogativas, o livro das suspeições chegou a 400 mil downloads. Eu participei do lançamento do livro, tenho uma parceria com o Prerrogativas que cada vez mais forte, super bonita. Sou muito amigo do Marco Aurélio de Carvalho, que coordena junto com outros grandes juristas ali o coletivo, e 400 mil downloads para um livro sobre direito, com textos que são técnicos, acho que talvez seja algo inédito no mundo. Então, recentemente falei com o grande juiz Rubens Casara, e existe essa perspectiva, o Brasil extremo, quando você tem os piores procuradores do mundo, os piores juízes do mundo, gente fraca, gente quase que inexistência de caráter, você tem a contrapartida disso, a vacina. Você tem um direito ultra qualificado, você tem profissionais, você tem professores intelectuais na área do direito da magistratura que produzem pensamentos, que produzem reflexões, produzem uma episteme dentro do campo do direito para realmente, enfim, agregar, produzir. Eu vou entrevistar em breve o Zé Geraldo de Souza Júnior, que é ex-reitor da UNB, e ele tem um programa, ele tem um projeto chamado Direito Achado na Rua. É uma das coisas mais lindas que eu já vi, quer dizer, você vai buscar nas experiências das comunidades fórmulas para se aplicar no campo do direito, no campo da produção de justiça, da argumentação. Não é um campo dogmático. Eles estão fazendo do direito um campo dogmático, a Lava Jato, esse pessoal, Bretas, tudo mais. Bom, e aí eu quero anunciar o seguinte, eu vou entrevistar o Zé Geraldo de Souza Júnior junto com o Boaventura de Souza Santos, que é um dos sociólogos mais importantes do mundo, português, Boaventura de Souza Santos. Vai ser muito bacana, vou entrevistar no domingo, vai ser dia 4 de outubro, daqui a pouco eu vou lançar a divulgação, estou falando aqui em primeira mão para vocês. Vamos falar sobre tudo isso. E amanhã, quero já fazer um anúncio aqui para vocês. Eu vou conversar, gente. Preparem-se. Amanhã
Eu vou conversar com um dos maiores músicos do mundo. É o Robertinho Silva. Vocês têm noção? Ele é uma figura extraordinária. Vai fazer 80 anos. Parece um menino de. É que nem o Lula, né? O cara não envelhece. E vamos conversar amanhã às 5 da tarde no meu canal. Robertinho Silva tocou nos discos do Clube da Esquina, tocou com o Milton Nascimento a vida inteira, tocou com todos os grandes músicos brasileiros, tocou com Wayne Shorter, com Herbie Hancock, os maiores músicos do mundo do jazz. É um dos maiores bateristas percussionistas do mundo. E ele é do Rio, mas ele tem o coração mineiro. E a Malu da Flon, autora, escritora, escreveu um livro sobre o Robertinho Silva, com o Robertinho Silva, contando bastidores, é um livro romanceado, é uma coisa maravilhosa. Então amanhã eu converso com a Malu da Flon, que é a autora, que é maravilhosa, e com o Robertinho Silva. Vai ser sensacional, 5 da tarde no canal do Conde Apareça. Porque a gente precisa de cultura também, né? A gente precisa de cultura, não basta política, não basta ficar só nesse quadrado, tem que respirar. Eu estou fazendo lives musicais toda semana também, tocando violão, porque eu sou músico, gosto de tocar violão, cantar, botar para fora, gritar, e é isso que a gente precisa fazer para superar esse momento. O Pantanal está sendo incinerado? Tá. Vamos, o que a gente vai fazer? Vai ficar de braço cruzado olhando? Gente, realmente o preço está sendo muito caro, né? Da gente ter brincado, da gente ter tirado uma presidenta legítima como a ex-presidenta Dilma Rousseff. Não posso nem falar ex-presidenta, porque ela não cumpriu um mandato legítimo que ela tinha de cumprir. A última coisa que eu ia falar, não vai dar tempo agora, mas só para constar aqui, o que está acontecendo com relação... Deixa eu ver se tem um superchat novo que chegou aqui. Tem. Reginalíssima está dizendo... Conde, denúncia da Lava Jato sobre o Instituto Lula é matéria requentada. Pois é, eu nem aprofundei, porque é sempre assim, né, Reginalíssima? Na anterior, Lula, Okamoto e Disseu foram inocentados e o processo é arquivado. Nessa, quem está sendo alvo é o Lula, o Okamoto, que é maravilhoso, o Okamoto. Preciso conversar com o Okamoto em breve também. E o Palocci. Agora, aquela matéria polêmica da isenção, muito mal explicada. Eu acho que eu vou ter que acabar analisando o texto inteiro dessa matéria para poder trazer para vocês. Não tive tempo de fazer isso, evidentemente. Peguei aí alguns fragmentos, alguns trechos, e por eles eu pude inferir que não é trivial dizer assim, a matéria é para isentar as igrejas de pagar imposto. Não é isso. É uma coisa um pouquinho mais sutil. Mas, de qualquer maneira, o assunto, o Bolsonaro vetou a isenção, vai vendo. Vetou, então o Bolsonaro é de esquerda, né? Ele vetou, tá, contra as igrejas. Mas insinuou para o Congresso liberar, derrubar o veto dele. Olha como o Bolsonaro é poroso, e nesse sentido ele é muito esperto. Como é difícil lidar com uma figura como o Bolsonaro. Porque ele não tem caráter, ele não tem princípio. Ele vai lá, ele veta uma matéria e dá risada na cara da gente, falando para o pessoal derrubar o veto dele. É quase que um delinquente no Planalto. Ora, mas eu tô destacando isso porque esse assunto, quer dizer, o Bolsonaro vai capitalizar de novo, vai ganhar o noticiário, vai acabar sendo edificado mais uma vez pelo jornalismo corporativo como herói. O jornalismo corporativo trata o Bolsonaro como herói. Vocês têm noção disso? Folha de São Paulo, Globo, Estadão tratam o Bolsonaro como herói. As fotos são só fotos favoráveis. O Bolsonaro não tem uma foto desfavorável com a luz ruim estampado nessas grandes mídias. Enfim, é o desafio que a gente tem. O desafio não é de vencer Bolsonaro pura e simplesmente, mas vencer, superar, ensinar, enquadrar essa elite genocida branca desse país. São eles que patrocinam não é só o Bolsonaro, é essa elite branca que patrocina a devastação do Pantanal, a devastação da Amazônia.
E aí, eu venho dizendo faz tempo que essa devastação ambiental também tem a sua interface econômica. Nossos fundamentos econômicos estão sendo todos devastados. Não adianta vir economista me dizer, ah, não, porque tem reserva, que não tem nada disso. Um governo predador, um governo que é uma nuvem de gafanhotos, um governo que tem um ministro da economia que se chama Paulo Guedes. Você vai esperar que você mantenha algum fundamento macro ou microeconômico na realidade brasileira? Desculpa, mas não. Então, é isso. Um beijo para vocês. Obrigado. Amanhã a gente se vê. Amanhã vai no canal do Conde às 5 horas ver o Robertinho Silva. Vai ser demais. Vai ser sensacional. Tá bom? Olá, Lula! Boa noite.